Oi, gente, tudo bem? Mais uma segunda-feira, agora 6h30 da tarde. A gente tá aí abrindo mais um programa aqui exclusivo do Fala na Cara, com vocês e pra vocês. Hoje mais um convidado muito especial, vai bater um papo comigo a respeito da vida pessoal, profissional, os encontros e desencontros dessa vida. E também vou pedir no finalzinho pra ele deixar uma mensagem de esperança pra todo mundo, porque eu sei que ele fala muito bem a respeito de esperança, de fé, que é o que movimenta a vida dele desde muito novo. Mas para saber tudo a respeito do nosso conteúdo, não esqueça de inscrever no nosso canal aqui do Portal Onda Sul, youtube.com/Portal Onda Sul, e também ativar as nossas notificações. Comenta bastante, eu quero ver seus comentários aqui depois, tá? No nosso chat, quem vocês querem ver aqui também no nosso programa. E agradecer a todo o pessoal da loja H Modas, que mais uma vez tá vestindo eu para esse programa maravilhoso. Recebam então o nosso entrevistado de hoje para mais um Fala na Cara, Padre Hudson. Muito bem-vindo, Padre. Obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Imagina, eu que agradeço, né? Agradeço também a todos que estão nos acompanhando aí. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui, né? Poder partilhar um pouquinho da minha vida, da minha experiência, né? Do quanto eu sou feliz aqui no Carmo do Rio Claro, né? Então, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. É uma honra ter o senhor no nosso programa, uma pessoa tão sábia, tão conhecida e querida aqui em Carmo. Mas você descobriu o Carmo um pouco tempo depois, né? Na verdade, o senhor é natural de Alfenas. Como era a sua vida em Alfenas? Desde muito novo, tinha esse interesse pela fé, pela religião, por ser assim um membro ativo da igreja? Lá em Alfenas eu tive, né, uma vida baseada nos valores, né, nos valores de Deus. A minha família sempre foi uma família muito presente, muito unida, né, no sentido de caminhar junto. E nós crescemos, né, nessa atmosfera, né? Então, assim, muito do que eu trago hoje é o que eu aprendi lá atrás, né? Onde a gente convive, né? O primeiro círculo de convivência que a gente tem, o círculo social que a gente tem é a família, né? Então, foi ali que eu aprendi a dar os primeiros passos. Fisicamente falando, na questão de valores, né? Nas questões de aspirações, foi junto com a família lá em Alfenas. Eu morei lá em Alfenas, né? Até depois eu saí, mas enquanto eu estava até os 18, 17 anos, eu permaneci ali em Alfenas, junto com os meus familiares. Não, uma coisa que o senhor me confidenciou nesse programa, antes da gente começar, na verdade, que eu fiquei muito surpreso, é que o senhor teve essa introdução na vida católica um pouco tarde na adolescência. Antes, tanto o senhor quanto a sua família pertenciam a outra religião. Qual que era essa religião mesmo? Sim, nós éramos Testemunhas de Jeová, né? E eu participando lá e tudo mais, fui crescendo nessa religião. Só que chegou um determinado momento que a minha mãe parou de ir por questões pessoais dela. E neste interim chegou um padre novo na minha cidade, o Padre Arnoldo, inclusive mando um abraço para ele. O Padre Arnoldo hoje está em Monte Belo, mas ele chegou, né, em Alfenas e propôs de jogar bola com os coroinhas. Falou, né, quem for coroinha vai jogar bola no campo, né? E a gente, que era moleque, ficava louco para jogar bola, ainda mais no campo, né? E eu fui, falei, vou ser esse negócio de coroinha aí para poder jogar bola, mas nem sabia Não sabia nem o que era. Não sabia, não tinha noção nenhuma. E eu comecei aí eu percebi o que era, falei, opa, mas eu não sou católico, né? Como é que vai ser? Mas eu continuei firme, continuei indo, fazendo amizades. Aí na primeira formatura de coroinha eu fugi, não formei não. Ai, gente, olha só. Chegou perto, eu casquei fora. Mas depois eu já estava envolvido, aí já estava ansioso para chegar a outra formatura, né? E ali eu fui crescendo, né? Aí eu fui batizado com 13 anos, dia 11 de novembro de 2004. Fui batizado, uma semana depois fiz a primeira Eucaristia, né? E continuei firme na igreja. Aí eu fui aprofundando mais, participando de grupos de jovens, né? De outros pastorais que existiam. E ali eu fui aumentando um pouco mais a minha intimidade com Deus. Depois, os meus pais também voltaram para a Igreja Católica, né? E hoje participam também. A minha mãe, inclusive, ela trabalha na paróquia que eu tive a minha origem em Alfenas, paróquia Nossa Senhora Aparecida, né? Ela é funcionária da paróquia lá. Olha que bacana. E dentro dessa história, você acredita que foi você ter ido para a Igreja Católica e se envolvido tanto que despertou o interesse dos seus pais também irem? Creio que sim. Eu acho assim, eu nunca falei para eles irem, porque eu tinha muito respeito, porque eles também nunca me impediram de ir, né? Então eu falava assim, poxa, como que eu vou chegar e pedir para minha mãe ir, né,
da igreja se ela também não me forçou a continuar na outra religião, né? Se ela sempre me deu liberdade. Mas aos poucos, né, eles foram, né, vendo os valores, via também que eu me sentia muito feliz e realizado na igreja, né, na igreja católica, e ali eles foram também voltando, né, sem eu falar nada e sem também eu pedir nada, eles foram voltando. E você também me contou que tinha um relacionamento nessa fase da adolescência sua. Quanto tempo foi esse relacionamento? Como vocês se conheceram? Isso antes, obviamente, da sua ordenação como padre, que é a profissão de vida que o senhor tem hoje. Como que foi? Sim, P.O. Então, eu tive uma vida de jovem normal, né? Eu participava de grupo de jovens, também estudava, tinha as minhas aspirações pessoais, pensava em fazer medicina ou psicologia. Lá em Alfenas tem os dois cursos, né? Teoricamente, estava tudo na mão, né? Sim. Mas faltava alguma coisa. Ia rezar, olhava, estava namorando, mas faltava alguma coisa. E este é alguma coisa que eu fui buscar. Conversando com um padre da cidade, no contexto também, que era o Padre Arnoldo, falei com ele, manifestei. E ele falou, vai lá, faz o encontro vocacional. Que a gente tinha esses encontros todo ano. O que é o encontro vocacional? Encontro vocacional, no final de semana, o jovem que sente esse desejo de ser padre, vai, fica no seminário, convive, tem palestras, aprende um pouco sobre a rotina do seminário. E foi isso. Aí eu falou, ó, faz um encontro vocacional, se você sentir que está sendo isso mesmo o caminho, você continua, se não, separa, continua a sua vida. Mas o que não pode é ter essa dúvida. E às vezes a gente perde muitas oportunidades na vida pelo medo, pelo medo de dar passo. Né? Nossa, eu tenho isso comigo, por exemplo, padre. Eu vejo que muitas coisas eu fico sempre com um pé atrás. Aliás, com os dois atrás. E aí parece que a oportunidade passa, né? Na verdade, a oportunidade está sempre passando. A gente tem que deixar de ter esse medo, né? Sim, eu acho que tudo é válido, né? Toda experiência é válida para a gente crescer, para a gente amadurecer, mesmo naquelas que são negativas, né? Que parece, poxa, mas para que isso serviu na minha vida? Às vezes as negativas ensinam até mais que as positivas. E foi isso, eu fiz o acompanhamento vocacional, comecei em 2007 e comecei a perceber que o que estava faltando era isso, né? Era dar essa resposta ao chamado de Deus. E o difícil não é dar a resposta para Deus, porque Deus nunca vai querer de nós algo que seja ruim, negativo. O difícil é deixar as demais, né? Se eu opto por um caminho, logo eu tenho que deixar os demais. Então, a renúncia é muito mais difícil do que a escolha. Porque se eu tivesse continuado em Alfenas, seria algo bom, positivo. Se eu tivesse saído como eu saí, também seria algo positivo. Mas o renunciar um e outro que é difícil. No caso, né, eu renunciei à minha família, renunciei o namoro para entrar no seminário. Então eu entrei já solteiro. Esse processo foi difícil para você? Foi doloroso, porque é como eu disse, né, deixar aquilo que a gente gosta, sair da nossa zona de conforto, às vezes é doloroso, machuca, né? Porque nos exige uma nova postura, um novo estilo de vida. E foi, sim, difícil, mas assim, um propósito que eu fiz quando eu fui para o seminário em 2010 foi que eu consagrei o ano de 2010 a Deus. Falei assim, olha, eu não sei o que vai ser da minha vida, não sei o que eu vou fazer daqui 10, 20 anos, mas este ano é de Deus, né? E eu entreguei aquele ano para Deus. Deixei Deus trabalhar, né? Deixei com o tempo dele ele ir fazendo as coisas acontecerem. E de fato foi muito positivo, né? Foi muito bom. E quando o senhor então mudou, você saiu de Alfenas e foi para o seminário de Guaxupé? Isso. Lá eu morei de 2010 a 2013. Durante 3 anos. Isso. E foi um tempo muito proveitoso, né? Foi um tempo onde eu cresci muito. Cursei o curso de filosofia também, que faz parte da nossa grade de formação. Nós fazemos primeiro a filosofia e depois a teologia. Por quê? Porque a igreja entende que quando o candidato ao ministério sacerdotal chega no seminário, ele chega com vários fragmentos de conhecimento. Começa a conhecer uma coisa aqui, depois começa a conhecer outra coisa de lá. Então, é preciso desconstruir isso, construir um chão sólido, que no caso a filosofia dá, de conhecimento, de ideologia, de tudo, para você ter uma visão diferenciada no mundo, para depois vir a teologia em cima desse chão sólido. E é um processo que tem que ser levado de forma bem correta, né? Existem muitas regras lá dentro.
Ou não? Sim, não é um mosteiro, né, como muita gente pensa, que tem que ficar recluso, que tem que ficar fechado, que muitas vezes a pessoa não pode conversar com quem está fora, né, tem muita gente. Existe, né, esse conceito por causa dos monastérios antigos, mas existem regras, né? Você não pode, por exemplo, viver de qualquer maneira, você tem que dar uma satisfação ali para, no caso, o padre responsável, que é o formador, o reitor. Você tem que cumprir algumas obrigações na casa, limpeza, tudo por conta do seminarista, a manutenção de modo geral, cada um tem uma função. Então você precisa dar respostas para se manter ali no processo. E foram quantos anos esse processo de seminarista? Foi 8 anos. 8 anos. 8 anos. Então de 2010 a 2018. Isso. 2017. A 2017, Isso. então final de 2017. Isso. E dentro desse percurso, além dessa questão da filosofia e da teologia, o que mais que você trabalhava lá dentro? Existia mais algum outro estudo que vocês precisavam aprofundar? Eram quanto tempo de estudo para cada disciplina até no final de 2017 você se autoafirmar que já podia se preparar para assumir uma igreja? Sim, nós fazemos como primeiro, né, como eu já disse, a filosofia, primeira disciplina. Mas a gente tem também as formações internas, formação sobre pastoral, formação sobre a igreja, formação no âmbito da psicologia, porque a gente trabalha muito nessa área também. E depois, a teologia também tem aquilo que é próprio da teologia, Sagrada Escritura, doutrina da igreja, direito canônico e tudo mais. E as formações próprias também deste período, formações internas. Depois bastante tempo, né? É bastante tempo, meu 8 Deus, anos. 8 anos. E depois disso aí tem o estágio, ainda a gente não ordena assim de cara. Ah, tá. Aí nós vamos para uma paróquia, nós vamos morar com o padre, participar da vida da paróquia, para depois, caso o conselho aprovar, nós ordenamos diácono, né? E como você chegou até Carmo do Rio Claro, então, depois desse processo? Eu terminei em 2017 o seminário, nós fizemos ali TCC, uma faculdade comum, né, como a gente já está acostumado. Terminei o seminário e aí o reitor nos reuniu e falou para onde cada um da minha turma ia, porque aí já começa o estágio. E ele falou de Carmo do Rio Claro. Na época, no contexto, era o Padre Michel. Aí ficou a cargo nosso de combinar a chegada, como seria. Já conhecia o Carmo, já tinha vindo aqui na posse do Padre Renato, lá já atrás. Conhecia a cidade. Sim, conhecia previamente, mas não tinha muito contato, não tinha assim, um conhecimento muito aprofundado. Mas sabia que era um povo bom, um povo muito acolhedor, como de fato é, e vim com o coração aberto, com expectativas positivas, né? Aquela questão do viver o novo, né? Que é um momento novo que a gente estava indo. Mas foi muito boa essa primeira impressão. Bacana, olha, o nosso Fala na Cara hoje é recebendo o querido Padre Hudson, e é o seguinte, gente, não esqueça de se inscrever no nosso canal aqui do YouTube do Portal Onda Sul. Também ativar as nossas notificações e continuar mandando aí mensagem, curtindo, comentando, compartilhando com os seus amigos, o que também é muito importante e interessante para todos nós aqui no nosso programa. Padre, então logo que o senhor chegou a Carmo do Rio Claro, já havia um conhecimento prévio da cidade, mas nada muito detalhado. Como foi trabalhar e conviver com o Padre Michel durante esse estágio? Padre Michel nós convivemos no seminário, 2 anos em Guaxupé e mais 2 anos em Pouso Alegre. Mas aqui no Carmo foi algo muito bacana, assim, porque apesar das nossas diferenças, o Padre Michel ele é uma pessoa muito respeitosa, né? Ele entende que cada um serve da maneira com os dons que tem, da maneira que é, né? Então isso foi muito positivo. Nós tivemos um relacionamento muito bom, uma amizade muito boa, tanto é que depois eu chamei ele para ser meu padrinho de ordenação, no caso, na ordenação diaconal, e foi muito positivo, eu aprendi muito com ele. Ele que já estava aqui no Carmo há um tempo já, né? Aprendi muito com ele, foi muito bom. Em alguma dessas etapas suas, você sentiu assim um pouco de vontade, talvez, de desistir quando você estava dentro do seminário? Ou então algum medo, algum receio de fazer algo errado quando veio para essa questão do estágio? Porque eu imagino que, independente do que a gente faça, esse medo é natural, né? Porque o novo às vezes assusta. Para você, esse processo também aconteceu ou não?
É muito comum de acontecer o questionamento. Eu costumo dizer, pior, que a partir do momento que você para de questionar a sua vida, algo está errado. Porque o que acontece? Seria muito fácil se Deus descesse e falasse, eu quero você padre. Pronto, eu ia seguir, Deus me falou, como que eu vou contrariar Deus? Não teria a minha liberdade de escolher por Deus. Então, todas as vezes que a gente se questiona, que a gente pergunta, que a gente pensa se a gente está no caminho certo ou não, é a gente respondendo por Deus. Deus nunca nos dará a certeza plena de nada, justamente para a gente ter essa possibilidade de responder por Ele, de optar por Ele. Teve momentos, sim, que eu pensei, mas sempre, em todos os momentos, o que prevalecia era a vocação, no caso. O que você pensava? Nas oportunidades. Há um momento da nossa vida que começa a vir as crises, porque os amigos da gente, no caso, os que cresceram conosco, uns já estão com família, outros já estão com filhos, outros já estão estabilizados financeiramente falando, e a gente está ali naquele processo de estudar, naquele processo de não ter segurança nenhuma. Aí a crise vem nesse sentido, de ver os outros já encaminhados, certos do que escolheram, e a gente ainda neste processo, porque é um processo demorado. Mas é um processo necessário, vejo eu, porque... Cada coisa no seu tempo. Sim, e é muita coisa para aprender, né? Nós não saímos pronto. Passa 9 anos ali se preparando, estudando, mas a gente não sai pronto. Ainda tem muito que aprender aqui fora ainda. Eu fiz essa questão, esse questionamento, porque um tempo atrás, aqui no Fala na Cara mesmo, eu recebi um ex-seminarista, que é professor de história, o Meco Mendonça. Inclusive, um beijo enorme pro Meco, um queridíssimo. Foi uma entrevista maravilhosa, muito proveitosa. E ele contou um pouco da vida dele dentro do seminário, como seminarista, do processo dele. E disse que o que deixou ele um pouco angustiado, a ponto dele desistir, foi a solidão. Dentro do seminário, nesse processo seu, você também se sentia assim? Você deparava com esse sentimento? No seminário em si, não, porque lá a gente está rodeado de gente a todo momento. O tempo todo. Nós temos os nossos quartos individuais, porém, a convivência, o almoço é juntos, na faculdade a gente descia junto, estava junto, as limpezas, as atividades da casa eram juntas, então a solidão em si, neste momento, não me pegou. Eu comecei a estranhar mais depois que eu saí do seminário, porque a nossa vida, nós estamos rodeados de pessoas e tudo mais, mas chega um momento que a gente vai estar sozinho. Pode estar um alvoroço de gente na igreja, vai chegar um momento que eu vou estar na minha casa paroquial sozinho. Com as minhas cachorras, eu tenho 2 cachorrinhas. Ah, você gosta de animais? Muito. Sério, eu tenho 3, acredita? 3 cachorros, eu também adoro. 2, né? A Maica e a Belinha. Elas são minhas companheiras. Mas assim, eu aprendi nesse processo, P.O., a transformar a solidão em solitude, que seria algo positivo, uma face positiva da solidão. Porque a solidão em si, ela é negativa. Você se isola, tem os sentimentos de melancolia, os sentimentos até que pode desencadear numa depressão. Agora, a solitude, o que é? É você aproveitar de modo positivo o que seria uma solidão, o que seria estar sozinho. Se eu estou sozinho hoje, eu tenho a possibilidade maior de fazer um estudo que eu quero, eu tenho a possibilidade maior de aprofundar em algum tema, alguma coisa, eu tenho a possibilidade de rezar mais. Eu acho que o processo é esse, nós devemos, isso eu acho que qualquer área, qualquer realidade, muitas vezes você que pode estar nos assistindo pode se sentir sozinho, transforma a solidão em solitude. É um processo que vale a pena e que faz com que a gente aproveite melhor a nossa vida. Porque às vezes a gente quer estar no meio de muita gente, quer barulho, a gente não consegue aproveitar o nosso momento conosco mesmo. De estar sozinho, de olhar para dentro de nós, e muitas vezes nós não queremos enxergar o que nós somos, por isso que nós não olhamos para dentro de nós. Mas é fundamental. O que também é muito triste, né? A pessoa não conseguir ter esse momento mais íntimo com ela mesma, né? A ponto de ficar sem se questionar. É muito triste isso também. Traz várias consequências negativas. A primeira é de fato viver uma falta de sentido. Qual que é o sentido da minha vida? Por que eu venho nesse mundo? Por que eu estou aqui? Qual a diferença que eu faço? E aí desencadeia várias situações. Você não saber lidar consigo mesmo
automaticamente faz com que você não saiba lidar com os outros, com a convivência, com as diferenças, o que o outro tem de diferente de mim, que pode me somar, me acrescentar. A gente tem muita dificuldade nesse sentido também. E falando a respeito dessa questão, dessa dificuldade que muitas pessoas têm de se encontrar, de se relacionar, ou então de não conseguir ficar sem se relacionar, ou se relacionar demais, existe também essa questão da confissão, e tem outro nome que eu já esqueci. Direção. A direção espiritual. Isso. Padrucci, as pessoas procuram vocês, padre, para fazer esses momentos, mas quais as maiores questões que elas abordam hoje em dia? As pessoas estão se sentindo mais sozinhas, mais revoltadas, mais preocupadas, ou tem outras coisas ainda maiores? A confissão é o sacramento da igreja, o sacramento da cura, e nos faz ligar novamente o nosso coração ao coração de Deus. É como se fosse um meio de atar novamente a nossa comunhão com Deus. Todas as vezes que eu peco, que eu faço alguma coisa que não corresponde à vontade de Deus, eu tenho a possibilidade de chegar no padre e confessar os meus pecados, e o padre dá absolvição com a autoridade que ele recebeu da igreja por Jesus Cristo. E a direção espiritual é um acompanhamento que você pode fazer com o padre ou com o monge, aí varia muito, e ele vai dar passos de acordo com a vida que você apresenta, de acordo com as angústias que você traz. Ele vai te dando direcionamento para onde você deve ir, como você deve agir. Nós, no seminário, nós tínhamos que fazer a direção espiritual, nós tínhamos nosso diretor espiritual, porque é necessário alguém te ajudar nesse processo. Caminhar com você. Sim. E o padre, ele, no caso da paróquia, ele está ali para isso. Às vezes o fiel chega com alguma crise, problema familiar, alguma situação específica, coloca para o padre, e o padre vai, como que à luz da inspiração de Deus, à luz daquilo que a gente acredita, mostrando o caminho possível para aquela pessoa sair daquela situação, ou para a pessoa superar. Aqui no Carmo eu tenho percebido algo assim que precisava ser estudado. Eu vejo assim muitos casos de depressão, uma coisa muito latente no nosso povo, e também muitos casos de suicídio. Era uma coisa que precisava ser estudada, porque o nosso povo tem sofrido, ainda mais depois da pandemia. Sim. A pandemia passou, mas deixou marcas assim que vão ficar por muito tempo aí nas nossas crianças, nos nossos jovens, também nas pessoas que perderam seus entes queridos. Eu não consegui. A norma era para que nós não fizéssemos, mas eu não consegui, no contexto da pandemia, deixar de ir, por exemplo, no enterro de alguém que morreu de Covid. Eu ia lá, rezava pela pessoa. O padre Michel também, no contexto, foi muitas vezes, porque por mais que fosse arriscado, eu não conseguia. Era uma maneira também de diminuir um pouco a dor daquela pessoa que estava ali. A pessoa se sentir mais confortável. Isso. Porque o que acontece? A pessoa já estava passando pela dor da perca. Às vezes o ente querido saiu andando de casa e não voltou mais. Então já volta ali nessa situação. Não pode ter velório, a pessoa não despede, não vê. Então imagina a marca que vai ficar nessa pessoa por ela não ter vivido bem o luto, que é um processo que é necessário a gente viver. Então, nesse contexto, eu tentei o máximo possível, de uma certa maneira, dar esse conforto para essas famílias. E a gente vê que muita gente ficou marcada pela pandemia. Essa muita gente marcada pela pandemia, essas questões que envolvem essa depressão, esse pensamento suicida, o próprio suicídio, eles acometem pessoas de uma forma geral ou são mais homens ou mulheres? Eu acho que está geral. Tanto jovens, quanto adultos, quanto também homens ou mulheres. É uma questão de falta de sentido mesmo, falta de sentido da vida, o porquê que eu vim. Você pergunta às vezes para muitos jovens hoje, o que você pensa do futuro, o que você quer para o futuro, ele não sabe. Não sei o que eu quero para minha vida, não. Eu acho que falta um pouco disso mesmo, da pertença da vida, de perceber o quanto a vida é boa, quanto a vida é um dom que Deus nos dá, e também de sentido de existência mesmo. Por que eu vim no mundo? Qual que é a minha missão aqui? De se perguntar, de se questionar o porquê disso, né? E aí também tem os diversos fatores clínicos que a gente sabe, às vezes fatores biológicos, né? Que precisava entender mais, como eu disse.
Mas eu acho que no cunho espiritual eu vejo dessa forma, né? É a falta de sentido mesmo. Olha, e você em casa, você que está assistindo esse programa agora, está passando por algo que precisa desabafar, conversar, procure, por exemplo, o Padre Hudson aqui em Carmo do Rio Claro. Ele é a pessoa exata para te ajudar a acompanhar, para te dar essa libertação espiritual, né? Sim. Essa melhora física. E tá gostando do nosso conteúdo? Para continuar, então, não perca nada aqui. Assina já aí, viu? Se inscreve no nosso canal aqui do Portal Onda Sul e também ativa as nossas notificações. Padre, agora voltando um pouco à questão de Carmo do Rio Claro, quando o senhor chegou, se tornou padre, comecei a conhecer melhor a cidade, eu vejo que você tem uma relação muito boa com os carmelitanos. Essa construção foi como? Foi aos poucos, mas é muito respeitosa, porque o que eu senti quando eu cheguei no Carmo, um povo disposto a acolher. O padre Michel trabalhou isso na comunidade, no caso na Paróquia Nacional do Carmo, que é necessário a gente acolher bem os padres, aqueles que estão ali para servir. Então eu senti muito forte essa questão da acolhida de início e depois os vínculos foram sendo criados e isso foi muito positivo para a minha caminhada. Graças a Deus eu construí amizades muito boas, muito positivas. O meu padrinho e a minha madrinha de ordenação daqui, a Lúcia com o Paulo Freire, do qual eu mando um abraço também, são pessoas boníssimas. Foram pessoas que naquele contexto, quando eu cheguei, foram suporte e até hoje são. Depois, indo para a Sagrada Família também, depois que o bispo me nomeou para a Sagrada Família, lá eu criei vínculos muito positivos também, pessoas muito boas. Estou aprendendo muito com a paróquia Sagrada Família, que foi a primeira paróquia que eu estou à frente dela. Uhum. Até então eu tinha ficado como vigário, né, que seria um auxiliar na Nossa Senhora do Carmo, mas foi a primeira paróquia que eu assumi mesmo para poder dirigir, para poder estar à frente. E eu tenho aprendido muito com o pessoal de lá também, nesse sentido da acolhida. Isso é bom, né? Ter essa proximidade com o povo, com os fiéis, quem participa da igreja. Isso é muito interessante. Padre, outra questão que eu queria abordar com o senhor, Padre Hudson, é que Carmo do Rio Claro tem virado uma referência na exportação de seminaristas que vão ser futuros padres, né? E são meninos jovens. Foram 3 esse ano. E tem agora a expectativa, que o senhor me comentou comigo mais cedo, de mais um para o próximo ano. Isso. Como são esses requisitos? Nós temos aqui o João Antônio, que já está há um tempo. Inclusive, ele já está indo para a segunda etapa, que é a teologia. Olha que bacana. E está o Léo e o Breno também, que foram esse ano, estão concluindo o primeiro ano para começar já a filosofia o ano que vem. Uhum. E o ano que vem tem o candidato, o Léo, que mora lá no Rosário, e ele também está fazendo esse processo para poder entrar o ano que vem no seminário. E é o processo que eu passei, basicamente, porque como que funciona esse processo? Nós somos acompanhados por um promotor vocacional, um padre responsável por este trabalho, e esse acompanhamento se dá de 3 maneiras. A primeira é na visita nas casas dos vocacionados. Então o promotor vocacional vai lá na casa, participa da vida ali, vê a realidade do jovem, faz uma visita. Também temos os encontros vocacionais lá no seminário, São José, em Guaxupé. Hoje eu acho que está sendo 3 por ano, um em junho, um em agosto e um em novembro. Uhum. E também através de e-mails, de cartas, de textos reflexivos que ajudam o jovem a discernir a vocação. E precisa ter mais de 17 anos, ou seja, terminado o ensino médio. O critério hoje é ter terminado o ensino médio. E quando você acompanha esses meninos, você também se vê neles? A gente vê a nossa história. Muitas vezes, muitas situações, às vezes as crises, né, insegurança, mas será que vai dar certo, será que não vai? Acaba que nós nos encontramos neles, sim. Eu tive uma experiência muito positiva nesse sentido, porque durante o tempo do seminário, 5 anos, eu trabalhei no SAV, que é o Serviço de Animação Vocacional. Então a gente andava a diocese inteira acompanhando jovens que queriam ser padres, que queriam entrar no seminário, e era muito interessante, porque nós tínhamos uma sintonia muito bacana. Eu, no caso, o padre Alexandre, que trabalhava, e o outro seminarista, que foi passando também. Às vezes a gente chegava numa cidade, nós não sabíamos quem era ainda o jovem, candidato, e olhava-se na praça e falava assim, aquele ali. Meu Deus! E era ele, né, o vocacionado que estava nos esperando. Ele vinha em direção da gente. Que bacana! Várias vezes, porque tem essa sintonia, a gente percebe, nós que estamos ali no meio, a gente sabe quem tem sintoma de vocação ou não. Era muito interessante aquele essa experiência. Feeling, né?
existe aquela cara de que vai seguir esse caminho. Sim, sim. Olha, a gente tá terminando para encerrar. Antes de encerrar, eu sempre faço a brincadeira com os nossos entrevistados, que é o ping-pong. Eu jogo uma questão e, no caso, o senhor Padre Hudson vai me responder com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Certo. Vamos lá, então? Pois não. Então, um momento. Entrada no seminário. Um sentimento. Compaixão. Uma pessoa. Jesus Cristo. O que é a fé para você? Se lançar nos braços de Deus. E pra gente encerrar, eu peço, por favor, para o senhor deixar uma mensagem de esperança, dias melhores, de fé, para o pessoal que tá acompanhando o nosso programa Fala na Cara e para mim também, que eu adoro ouvir o senhor. Certo. Nós temos na nossa vida vários tipos de experiências positivas, experiências negativas, experiências que nos edificam, experiências que talvez não nos edificam tanto. O que deve ficar no coração de cada um de nós é a necessidade e também a certeza de que nós não estamos sozinhos, que Deus nos acompanha, que Deus caminha conosco e também que nós devemos buscar sempre, aspirar sempre, estar perto de Deus. Uma vez perto de Deus, nós nos afastamos de muitas coisas negativas, nós superamos muitas coisas, porque Deus não ofereceu para nós vida fácil. Deus não nos ofereceu somente mar de rosas, como muitas religiões aí pregam, né? Se você vir para cá, você vai ser feliz, você vai ser rico. Isso não vem da boca de Jesus, porque o que Jesus fala? Se você quer seguir, você pega a cruz e vem atrás de mim. Mas Ele nos oferece a sua presença junto de nós. Então, se a cruz está pesada, se os momentos estão difíceis, se as situações estão contrárias, é o momento que a gente tem que se apegar com Deus. Porque se apegando com Deus, nós conseguimos vencer. Então, se você aí que está nos acompanhando está passando por um momento difícil, parece que nada dá certo, as coisas estão atravancadas, confie em Deus, entregue a sua vida a Ele, tenha coragem de perguntar o que Deus deseja para você. Isso a gente não tem, porque muitas vezes isso vai chocar com o nosso interesse pessoal, com as nossas vaidades, mas se entregue nos braços de Deus e tenha certeza que Deus fará sempre o melhor para todos nós. Padre Hudson, muito obrigado mais uma vez por ter Imagina. aceito. Estou muito feliz de ter você aqui. Obrigado mesmo. E precisando, a gente está sempre à disposição. Ai, nossa, eu sempre preciso. Esse foi mais um Fala na Cara, dessa vez com o nosso querido Padre Hudson. Mais uma vez, muito obrigado. Volte sempre pro nosso Muito estúdio. obrigado. E semana que vem a gente se vê novamente com mais um Fala na Cara exclusivo aqui nos estúdios do Grupo Onda. Eu, PO, vestindo sempre H Modas. Não esquece, se inscreve no canal do Portal e também ativa nossas notificações. Um beijo, obrigado pela companhia e pela audiência. Tchau, tchau!